A China habilitou 46 empresas do Brasil para exportar farinha de aves e farinha de suínos para a China. Mais oportunidade de negócio para os empresários do agro brasileiro escoarem suas produções, ganharem dinheiro no mercado chinês, apesar da extrema-direita e do próprio agro ser contra esse comércio contra a China, né? Pelo menos é o que eles dizem nas eleições, quando eles defendem a família Bolsonaro, quando eles apoiaram a família Bolsonaro, que hoje quer destruir o agro brasileiro. Né? Comenta, compartilha, dá joinha e segue aí o canal, falando em português. Juízes questionam as tarifas de Donald Trump. Não são juízes do Brasil, da Europa, da China, da Rússia. São juízes do próprio Estados Unidos que estão questionando o Laranjão. Comenta, compartilha, dá joinha e segue aí o canal, falando em português. Donald Trump, o Laranjão, o que já está apelidado de recuar sempre, diz que é repugnante o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Concordo com ele pela primeira vez. Realmente é repugnante toda e qualquer guerra. Mas esse é o mesmo Donald Trump que apoia Netanyahu e não acha repugnante o que eles estão fazendo na faixa de Gaza. Né? Comenta, compartilha do joinha e segue aí o canal, falando em português. Lula reúne 6 dos ministros do STF. Aí eu vi aqui o Poder 360 dizendo que é só 6 ministros. 6 ministros do STF significa maioria da corte. Mas esses jornais de extrema-direita são meio complicados mesmo, né? Comenta, compartilha, dá joinha e segue aí o canal, falando em português. Câmara dos Deputados declara a perda de mandato de 7 deputados, entre elas a Sônia Wainpin, a indígena que trabalha contra os indígenas, né? Ela também está na lista e vai deixar o Congresso Nacional, isso porque o TSE reviu a questão das sobras eleitorais. Com isso, 7 deputados saem, outros 7 entram no lugar já a partir de 4 de agosto. Comenta, compartilha, no joinha e segue o canal, falando em português. Alexandre de Moraes compara atos de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos à tentativa de golpe de Estado. É sim uma tentativa de golpe de Estado e ainda pior, deixando a coisa bem explícita, que é um golpe de Estado comandado por um país estrangeiro ou um ditador estrangeiro, o Donald Trump. Né? Comenta, compartilha, dá joinha e segue aí o canal, falando em português. Em manifestações contra o tarifaço, contra Donald Trump, a população brasileira, né, as pessoas que são realmente patriotas, queimaram bandeira dos Estados Unidos e boneco de Donald Trump nessa sexta-feira, dia 1º de agosto. Comenta, compartilha, dá joinha e segue aí o canal, falando em português. Enquanto o gado muge nos Estados Unidos, representado pelo traidor da pátria Eduardo Bolsonaro, o STF continua punindo os golpistas do 8 de janeiro. Agora foi a vez do homem que sentou na cadeira do Xandão, que já tem maioria na primeira turma para a condenação. Flávio Dino e Alexandre de Moraes condenaram a 17 anos. A Zanin pediu 15 anos. Falta Carmen Lúcia e Fux, mas a maioria já está formada. Vai depender agora qual o tamanho da pena. Comenta, compartilha, e segue aí o canal, falando em português. Eu fico pensando, a extrema-direita ainda acredita que o problema do Brasil é o Lula e não o Donald Trump, o Eduardo Bolsonaro e sua coja de traidores da pátria. Eu não sei como é que fica a cabeça dessas pessoas. Mas eu vou dizer uma coisa. Traidores da pátria. Lula trabalha pelo Brasil. Se Lula erra, pode ser possível. E erra. Porque é ser humano e erra. Agora, erra em busca das melhorias para o país, para o Brasil. Enquanto essa gente asquerosa, eu não sei aonde é que está a cabeça das pessoas que ainda concordam com um sujeito que vai para os Estados Unidos destruir o país. E ainda diz o seguinte, se tocar fogo em tudo, pelo menos eu me sentirei vingado. Eu estou aqui juntando tudo, né? Mas é o mesmo cara que disse que o chefe dele
Donald Trump. Ainda tem gado a favor desse agente, velho? Comenta, compartilha, dá o joinha e segue aí o canal Falando em Português. A pergunta alguém tem dúvidas que o gado sempre foi gado, sempre trabalhou contra o país? Qual a dificuldade disso? A dificuldade é Eduardo Bolsonaro, um traidor da pátria. Comenta, compartilha, dá o joinha e segue aí o canal Falando em Português. Só uma pequena reflexão. O gado tá nervoso e fica nervoso porque o capetão sumiu, o pombo sujo de tornozeleira não aparece. Eu fico pensando assim, porra, hoje é sábado, o cara não vai aparecer. Amanhã tem manifestação, ele não vai aparecer. Por que será que ele não aparece? Por que o capetão não sai de casa dia de sábado, fica o final de semana todo na preguiça e deixa o gado fazer o papel dele? Comenta, compartilha, dá joinha e segue aí o canal Falando em Português. Viva a terra da liberdade de expressão. O Donald Trump mandou demitir o sujeito lá responsável pela estatística que disse que o desemprego cresceu nos Estados Unidos, né? O problema dos Estados Unidos não é o crescente desemprego. O problema dos Estados Unidos é justamente o que eles dizem que aqui não tem, a liberdade de expressão. O sujeito foi lá e fez a estatística, fez seu trabalho e foi demitido. O problema não é o desemprego estar crescendo nos Estados Unidos. O problema é dizer que o desemprego está crescendo nos Estados Unidos. Viva a terra da liberdade de expressão. Viva o gado doido, patriotário, lambe-botas dos Estados Unidos, que diz que aqui é que não tem liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem lá, onde não se pode sequer dizer, não se pode sequer fazer o próprio trabalho e dizer que o desemprego cresceu, né? Comenta, compartilha, dá joinha e segue aí o canal Falando em Português. Após Donald Trump dizer que pode conversar com o presidente Lula disse que sempre esteve aberto ao diálogo. Agora é preciso que a diplomacia brasileira leve em conta que Donald Trump é um sujeito psicopata. É desnecessário a ida de Luiz Inácio Lula da Silva à Casa Branca. Isso o povo brasileiro tem que dizer em todas as letras. Se ele quiser conversar pessoalmente com Lula, é que ele venha à terra do Brasil, a terra soberana do Brasil. No mais, dá para conversar por videoconferência. Comenta, compartilha, dá joinha e segue aí o canal Falando em Português. Alexandre de Moraes não citou nomes, mas chamou Eduardo Bolsonaro de miliciano. Fica aí a pergunta, ele é ou não é miliciano? Ele está ou não está atacando o Brasil? Ele está ou não está ameaçando o Brasil, ameaçando autoridades brasileiras em troca da liberdade do papai? Como diria o velho Lula do Velho Testamento, solta meu pai, Trump, solta meu pai, Trump. Comenta, compartilha, dá joinha e segue aí o canal Falando em Português.